ok, bueno, gracias. Entonces, buenas tardes a todos. Es como dijo en Brasil hoy, es como en medio a medio de manga con relación a bypass gástrico y realmente hay grupos hoy que ya están haciendo más manga. Es una tendencia también en Brasil. Pero vamos a hablar un poco sobre la gastrectomía, gastroplastia endoscópica, que es hecha, en este caso vamos a hablar sobre la metodología con el método Apollo. Esto es distinto de cuando hablamos con Pose, porque los resultados, los tipos de acceso a cavidad gástrica es diferente, entonces no es como hacer la comparación. Nuestro grupo de trabajo, cirujanos bariátricos y aquel grupo en la Facultad de Medicina, donde estudiamos la parte de la endoscopía bariátrica. Entonces, ese todos los manejos que hacemos por endoscopía, entonces la ganancia de peso, trabajo con las complicaciones, entonces es una complementación, la endoscopía juntamente con todo el equipo multidisciplinario. Esto es porque es un tema muy relevante e importante también hablarmos sobre los tratamientos endoscópicos primarios para la obesidad. Porque si consideramos los pacientes con sobrepeso, los pacientes con grado 1, no hay tratamiento mejor hoy, son buenos candidatos para la endoscopía, porque gana la endoscopía con relación a las medicaciones. Y también si compararmos los pacientes que tienen una indicación para cirugía bariátrica, solo 1 o 2% de los pacientes hacen este tipo de cirugía, sea porque tienen miedo, sea porque no tienen acceso. Entonces es importante tenermos otras opciones. Y voy a hablar que la endoscopía, claro, por supuesto, no es mejor que la cirugía y tampoco es para lo mismo tipo de paciente. Entonces la endoscopía bariátrica se queda en promedio de lo tratamiento quirúrgico y de lo tratamiento clínico y medicamentoso. Son para pacientes más bajo índice de masa corporal. Y cuando hablamos de endoscopía bariátrica, de tratamiento con balón, con gastroplastia endoscópica, estamos hablando de un concepto mayor, de todo un equipo que tiene que hacer el acompañamiento, los seguimientos del paciente juntamente con el endoscopista. Esta es la metodología de apoyo. Entonces tenemos un overtube, tenemos una parte que es lo hilo y la aguja, y también lo equipamiento, el aparato que ponemos entonces en un endoscopio de doble canal. Esto es lo que utilizamos, este es el sistema, va a ver un video. Este es un accesorio que se llama Helix, que es para agarrar el tejido y traer el tejido para el endoscopista. Con esto conseguimos meter el punto, y este punto es una sutura total. Entonces pasa por todas las capas del estómago, y eso que hace con que podemos tener la oportunidad de mantener un resultado por más tiempo que las suturas anteriores. Esse vídeo mostra a metodologia do sistema. Então, paramos a aguja de um lado para outro, abrimos a máquina, com a pinça de Helix, vamos ao tejido, hacemos as vueltas, como 2, 3 vueltas, traemos o tejido para nós, hacemos a sutura, agarramos a aguja, traemos para outro lado. Este é um hilo de Prolene do zero, é o mesmo hilo que utilizam para cirurgia, pero é distinto o tipo de aguja. Esto entonces es la metodología. Y la idea es hacer una tubulización gástrica, una disminución de la capacidad gástrica y una disminución entonces también del esvaziamiento gástrico. Ese es un control radiológico donde miramos, es posible mirar que dejamos un fondo gástrico. No es la idea hacer como la gastrectomía en manga cirúrgica, es distinto. Entonces hacemos las suturas de cuerpo distal hasta cuerpo proximal, y dejamos un poco de este fondo, porque las evidencias científicas demostraron que no hay una diferencia con relación a los resultados, pero hay más complicaciones cuando tentamos hacer este procedimiento en fondo gástrico en conjunto. Estos son estudios demostrando un tiempo de esvaziamiento gástrico, una retención de contraste después de una cintilografía, y 3 meses después, evidenciando entonces la manutención de la esvaziamiento gástrico disminuido en los pacientes que hacen este tipo de procedimiento. No es lo objetivo hacer una comparación, por supuesto, con relación a la cirugía, pero hay un artículo que fue demostrado con la tentativa de hacer una comparación de la gastrectomía en manga, la aplicatura quirúrgica y también la gastrectomía vertical, el sleeve cirúrgico. Y que miró fue que, claro, son técnicas diferentes, y los resultados fueron muy mejores en los grupos que hicieron los procedimientos cirúrgicos. Este es por general todos los pacientes, pero que es interesante es que cuando separamos los pacientes con más bajo índice de masa corporal, los resultados con relación a pérdida de peso en el primer año no fueron tan distintos así.
Entonces, esto, porque eso que nos quedamos es tratar este tipo de paciente. No vamos a querer hacer un tratamiento con altos índices de masa corporal. Son pacientes con grado 1 o grado 2 que no tienen comorbilidades, no tienen indicación en este momento para un tratamiento más permanente como la cirugía bariátrica. Esto fue cuando empezamos en Brasil en 2016, en la Facultad de Medicina de ABC. Hicimos nuestro primer protocolo, nuestro primer relato de caso y ahora estamos estudiando los pacientes que empezamos. Y esos fueron los artículos que enviamos para Obesity Week un año después de empezarmos en Brasil. Y utilizamos también la metodología de SMBS, pero vamos a mirar si hay datos, si hay ciencia para demostrar que hay alguna eficacia con relación a esto a médio o longo plazo com relação à gastroplastia endoscópica. Os critérios de SMBS é hasta um ano, curto prazo, e depois de 5 anos podemos considerar um procedimento como largo prazo. Estes são uma meta-análise que foi publicada este ano, foi apresentada este ano, com 5 artículos, onde demonstram os resultados com relação à perda de peso hasta um ano de seguimento. Então, se demonstra como 18% de percentagem de perda de peso total neste grupo de pacientes tratados com a metodologia Apollo. Este é outro trabalho que foi aceito para publicação este mês passado, agora, do grupo de Brasil. E há outro trabalho também multicêntrico que foi enviado para outro jornal. Este foi uma publicação de 7 grupos, onde evidenciou, depois de um ano também, uma perda de peso de 15% de perda de peso total. Caminhando um pouco mais, 2 anos, esse é o estudo mais conhecido com relação a 2 anos, 3 centros, 2 nos Estados Unidos, um em Espanha, onde demonstram com promedio de 18% de perda de peso hasta 2 anos de seguimento. E se consideramos os pacientes com perda de follow-up como pacientes com mau resultado, o ITT demonstra que 53% mantém uma perda de peso maior que 10%. É um número muito bom se considerarmos a perda como falido o tratamento. Um pouco mais adelante, artículos de revisão. Este artículo foi publicado em 2017, uma revisão, agora sim, só falando sobre gastroplastia endoscópica com a metodologia Apollo. Recentemente, agora, outro artículo que é importante que conhecermos, que foi publicado em SORD, que não há dados para falar sobre a gastroplastia endoscópica. Mas quando miramos que há uma metodologia que não foi adequada, essa que pela verdade, não foi uma revisão sistemática em la verdade, foi um artículo de revisão. Há uma comparação com Pose em primeira geração com a metodologia de Apollo. Para que saber, Pose trabalhamos em fundo e trabalhamos em antro. Apoio trabalhamos em corpo. Então, é diferente os procedimentos. Pose 2 agora, lo novo, parece que vai ter resultados semelhantes. Então, esse foi algumas falhas e também não foi incluído muitos artículos, inclusive de distintos países e também com números muito grandes de pacientes. Isso foi um rebuttal que foi também publicado em SORD também, com o Dr. Barran, o Dr. Manuel Galvão, falando sobre as falhas deste tipo de revisão. Afortunadamente, agora, este ano, mês passado e este mês, foi publicado 2 artículos interessantes. Este primeiro é uma revisão sistemática, e aí sim, também com uma meta-análise, com uma metodologia bem hecha com relação a toda a sistemática, pero há também, hacen também a comparação de Pose 1 com a metodologia de apoio, que não consideramos ser a mais correta. São coisas que são diferentes. É como comparar o resultado de bypass com sleeve, por exemplo, sendo o mesmo, como se fosse a mesma cirurgia. É o mesmo para que miramos isto por la endoscopia. E os resultados que foram distintos e cambiaram, fizeram coisas diferentes, evidencia que a metodologia Apollo, quando comparada com Pose, foi melhor com relação à perda de peso total, também com relação à perda de excesso de peso. Pero há algo muito interessante também, que esse artículo hace a comparação de muitas metodologias de sutura, não só Apollo e Pose, Endomina e outras metodologias novas, e demonstra que de las suturas endoscópicas que existem atualmente, esta metodologia de Apollo, hasta o momento, é a que apresenta melhores resultados com relação à perda de peso. Então, temos que fazer um estudo separado
de cada tipo de sutura, porque são distintas. Este mês foi que foi publicado agora uma outra meta-análise. Por coincidência, as duas foram publicadas em tempos muito cerca, pero por grupos distintos. Essa sim foi publicada só com um tipo de metodologia, que é com o sistema Apollo. Foram estes 9 artículos que foram incluídos em final deste processo de revisão e meta-análise, onde demonstram, primeiro, as complicações que existem com esse procedimento. Claro, todo há complicações, isto não é distinto. Com relação às complicações menores e maiores, menores consideraram como dor abdominal e como náusea. Isto é um problema de los papers, porque os pontos são totais, o paciente tem um pouco de dolor, é como os dolores de 2, 3 primeiros dias com a utilização de balão. Isso faz parte do procedimento em primeiro dia, mas depois, claro, se tem uma dolor muito forte em segundo dia, aí sim eu penso que é uma complicação maior. Com relação às complicações maiores, caso de embolia, tiveram um caso de um abscesso, hemorragia, e pneumoperitônio também foi considerado como uma complicação maior. Pero fíjate que pneumoperitônio é usual nesse tipo de sutura, porque são suturas que passamos os pontos através do estômago. Pero o endoscopista, em princípio, não considerava isto como algo usual. É como fazer uma colicistectomia e depois fazer uma radiologia e mirar allá um pneumoperitônio. Então, pero foi considerado em los artículos como complicações maiores. E quando miramos, então, todos os artículos com relação à perda de excesso de peso e perda de peso total, o promedio de perda de peso são similares, como 17, 18% de perda de peso total, utilizando este tipo de metodologia. E agora, recentemente também, que foi apresentado este ano, um artículo evidenciando, então, dados de 5 anos de acompanhamento deste paciente, utilizando a gastropatia endoscópica, com uma perda pequena de pacientes de follow-up, e depois de 5 anos, pacientes mantendo algo como 15% de perda de peso. Esse artigo, creio que em breve vai estar publicado em uma outra revista, foi apresentado nos Estados Unidos esse ano. E um trial que agora terminou a captação de los pacientes. Este é um estudo randomizado, muito grande, que está sendo feito em muitos centros nos Estados Unidos, que aí sim vamos ter dados melhores e também de qualidades indiscutíveis. Creio que dentro de alguns anos temos que fazer esse seguimento. Vantagens desse tipo de procedimento endoscópico que podemos falar com nosso paciente, por exemplo. Claro, a sutura, os pontos podem se romper. Se se rompem, miramos isto, e se está associado com uma baixa perda de peso ou com reganância de peso, que podemos fazer? Por endoscopia, podemos fazer um outro procedimento e reestruturar este paciente e poder ter uma nova perda de peso. Se há uma obesidade muito refratária, muito severa, pode com isto ir para a cirurgia e não há problema de fazer uma cirurgia em isto. Há espaço para fazer qualquer tipo de cirurgia dentro. É distinto quando há uma deiscência de sutura, uma complicação muito mais severa se comparado à endoscopia. Então, a vantagem da endoscopia realmente é o tratamento minimamente invasivo. E este artículo demonstra que não há uma dificuldade maior quando fazemos uma gastrectomia em manga depois de uma gastroplastia endoscópica. É possível fazê-la. Este artículo foram 15 pacientes, não tiveram grandes dificuldades para fazer esse tipo de tratamento quirúrgico depois da gastroplastia endoscópica. Foi feito sem maiores dificuldades. A única recomendação que hacemos é utilizar o endoscópio em conjunto com a cirurgia para que o endoscopista pueda mirar e falar para o cirurgião para mirar a linha de grampa um pouco mais para a direita, para não se quedar muito cerca de alguma sutura que podemos ter allá. E para bypass não há publicações, mas para bypass alguns cirurgianos já fizeram e não tiveram dificuldade também para ser depois da gastropatia endoscópica. Evidências científicas, então, temos quase de todos, artículos hoje retrospectivos, prospectivos não randomizados, inclusive agora meta-análises, 2 meta-análises falando sobre a metodologia e artículo randomizado que está caminhando em los Estados Unidos, como los dijo. Claro que este é o objetivo principal. Não queremos só fazer uma metodologia, queremos que o paciente cambie seus hábitos e isto é que vai fazer com que mantenha mais tempo com seu novo peso. Então, não é possível fazer um tratamento de maneira isolada, temos que fazer sempre o tratamento de maneira conjunta com a equipe multidisciplinária, com o cirurgião, com o nutrólogo, com o psicólogo, com o psiquiatra e com todos.
Isto é o mais importante para ter bons resultados. Invito vocês para um futuro próximo, se pudermos fazer o lançamento em México, inclusive, estamos terminando este manual de endoscopia bariátrica, tanto para cirujanos que querem começar com a endoscopia bariátrica, como os princípios da obesidade para os endoscopistas, porque temos também a preocupação que os endoscopistas não hagam esse tipo de procedimento se não sabem direito muito sobre a obesidade. Então, que entendam também a obesidade e entendam também os cirujanos que queiram começar o relatório, análise crítica de relatório do endoscopista para que pueda fazer o diagnóstico de uma manga com twist, por exemplo, isto tudo. A princípio, é mais 2 meses em Brasília, em português, e depois vamos fazer uma tradução em inglês e em espanhol também para que tenham todos acessos. Muito obrigado por a invitação.